Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui com mais um vídeo sobre o WhatsBash. E no vídeo de hoje vamos ver algumas das funcionalidades que nós podemos utilizar aqui. Ou seja, quais são as funções que nós podemos utilizar junto com o WhatsBash, as funções que são nativas do Excel e algumas das funções que o WhatsBash possui que facilitam no dia a dia a utilização. Bom, vamos lá então. Aqui na minha tela tem uma lista das funções que o WhatsBash suporta. Então, a gente começa aqui com o absoluto, arcos, arcosseno, end, ou seja, o e, assim, assim h, várias. Ou seja, nós temos o seno, cosseno, tangente, temos média, contar, temos várias funções que nós podemos utilizar. Ó, nós temos aqui Poisson, que é estatística, né? Temos a função de produto, de arredondamento, diversas funções. As mais básicas também, ó, função de soma, soma-se, somar produto. E depois nós temos algumas das funcionalidades, ou seja, algumas das funções que o WhatsBash possui, introduziu com o seu adicional. Quais são, por exemplo? Acho que uma das mais importantes aqui é o WB de WhatsBash AuDiff. E o que a gente vai ver também é esse daqui, WB Inner Product. Esse daqui, já adiantando, ele é a mesma coisa do somar produto. Só que quando a gente usa o somar produto, a gente sempre precisa ter a nossa primeira lista no mesmo sentido da nossa segunda lista. Ou seja, se eu pegar uma coluna do primeiro termo, o segundo termo vai ter que ser uma coluna também. Se eu pegar uma linha do primeiro termo, o segundo termo vai ter que ser uma linha também. E com esse WB Inner Product, ele permite que você multiplique linha com coluna. Lembrando, a fórmula somar produto nada mais é do que a soma das multiplicações dos itens. Então, você tem uma lista A e uma lista B, ele vai multiplicar os itens e vai somar todos esses itens. Então, vai multiplicar o primeiro dessa lista com o primeiro da outra lista, mais o segundo dessa lista vezes o segundo dessa outra lista, e assim por diante. E nós temos aqui, então, os operadores que nós podemos utilizar com o WhatsBash. Então, quais são? Observe que para utilizar o sinal de exponencial, a gente usa o chapéu. Em algumas linguagens de programação, a gente utiliza o asterisco 2 vezes, mas aqui no Excel é o chapéu, então a gente sempre vai utilizar o chapéu dentro de uma célula. Então temos aqui o sinal de exponencial, de divisão e o sinal de igual. Temos aqui o sinal depois de multiplicação e o sinal de menor, maior. E temos aqui o sinal de mais, menor, igual, maior, igual. Por fim, sinal de menos, diferente e porcentagem. Então a gente tem que ver algumas observações aqui. Vamos lá então. A gente já viu anteriormente que é bem interessante que o seu modelo seja linear. Óbvio, em alguns casos você vai trabalhar com modelos não lineares e aí não tem nada que possa ser feito. Mas existem modelos que pessoas programam na linguagem não linear que poderiam sim ser modelados na linguagem linear. Às vezes a pessoa comete algum erro, algum equívoco e acaba transformando um modelo que poderia ser linear em não linear. Lembrando, modelos lineares são mais rápidos de serem solucionados. Bom, hoje em dia que praticamente a utilização computacional melhorou bastante, ou seja, você consegue resolver grandes problemas utilizando já um computador pessoal, que anteriormente você tinha que ter uma máquina específica até para conseguir ter um poder computacional um pouquinho melhor. Isso acaba que diminui um pouco. Com o avanço das tecnologias, ou seja, com computadores mais potentes, acaba que essa diferença some um pouco. Mas mesmo assim, às vezes você pode se deparar com modelos não lineares que vão demorar bastante tempo para ser solucionado. Então vamos lá. Além dessas funções, existem algumas distribuições que o WhatsBash suporta. Então aqui ele lista todos. Já a gente vai ver algumas delas. Mas aqui embaixo, o WhatsBash tem uma funcionalidade que se chama linearização. Ou seja, ele vai pegar um modelo que é não linear e transformar em linear. Ele consegue fazer isso em alguns casos. Dependendo da forma que você modela o seu modelo, algumas funções que você utiliza vai transformar o seu modelo como não linear. Mas ele tem essa funcionalidade que ele vai pegar isso e vai transformar em linear. A gente vai ter um modelo especial para tratar sobre isso, porque a gente acaba que tem que mudar mais de uma coisa. Na verdade, pode mudar só uma, mas a gente, no caso, lá no exemplo, nós vamos mudar duas coisas, vamos analisar, vai ser bem interessante. Então acompanha que em breve nós veremos a linearização funcionando na prática num modelo bem importante, viu? Então se não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever. Bom, continuando então, ele fala da linearização e outra funcionalidade muito boa do solver do WhatsBash, do solver do WhatsBash, é o Global Solver, como eu já disse várias vezes. Eu até afirmo e falo, repito diversas vezes.
sempre que possível, utilize o Global Solver quando você tiver os seus modelos não lineares. Bom, obviamente, o WhatsBash é um programa de uma empresa e ela vende esse serviço, né? Vende esse programa. Então, o que acontece é o seguinte, dependendo da licença que você tem uma certa limitação do quanto que você pode utilizar do Global Solver, ou seja, quantas variáveis não lineares você pode ter. Bom, eu considero aqui que provavelmente você seja um estudante, ou se você já trabalha na empresa e talvez até já tenha essa licença aqui do WhatsBash. Se você não tiver, na versão trial, o limite são de 5 variáveis não lineares. Então isso pode te limitar de algum modo. Mas de qualquer forma, sempre que possível, se você tiver condição de estudante, você tem ilimitado, então você não vai ter nenhuma perda com isso. Na verdade, você tem uma perda, que é o seguinte: o Global Solver, para utilizar ele, o WhatsBash carrega o Global Solver, né? Ele vai utilizar as ferramentas do Global Solver e isso leva um tempo a mais. Então, se o seu modelo não precisa do Global Solver e você habilita ele, ele vai demorar um pouquinho mais para solucionar. Mas esse pouquinho a mais, hoje em dia, essa diferença pode ser até insignificante. Então, eu recomendo, na dúvida, deixe ativado se você tiver. E por fim, nós temos aqui a Range Name Usage, ou seja, quando nós pegamos um intervalo e transformamos ele, damos um nome a esse intervalo, que é uma funcionalidade aqui do Excel que o WhatsBash funciona. Então, se você determinar que o intervalo lá da célula A1 a A5 seja máquinas, e você quer fazer essa soma dessas máquinas, você pode, sem problema algum, escrever a função de soma e ao invés de botar A1 a A5, você deixa máquina. E o WhatsBash vai suportar isso. Bom, então entramos agora na parte mais divertida, que são as funções estatísticas do WhatsBash. Bom, então aqui nessa lista nós temos algumas dessas funções. Isso daqui é muito legal, que ele entra já na parte da estatística que nós podemos utilizar aqui no WhatsBash. A gente vai ter um vídeo, acalme, mostrando essas duas primeiras funções estatísticas, que são praticamente a mesma coisa. Funciona da seguinte maneira. Imagina que você é um gerente de um banco, de uma agência bancária, ou trabalha para uma agência bancária, e aí precisa definir quantas máquinas de autoatendimento você precisa instalar para que o nível de serviço, ou seja, a qualidade de serviço de quantas pessoas você atende, seja 95% das pessoas que vão lá para utilizar o serviço, ou seja, para utilizar o caixa de autoatendimento. Então, recapitulando, você tem que decidir quantas máquinas de autoatendimento vão ter numa agência bancária para atender os clientes, sabendo que você tem um nível de serviço que deve ser alcançado. Então, é exatamente isso que você faz com essas duas primeiras funções aqui. Você precisa saber quanto tempo o cliente vai demorar para usar o autoatendimento, e qual a frequência que os clientes chegam. Quantos clientes chegam por hora? E quantos minutos o cliente leva para utilizar o canal de autoatendimento. Então, sabendo isso, você consegue utilizar tanto essa primeira função quanto a segunda. A diferença, já adianto, da primeira para a segunda, é que a primeira não permite filas, ou seja, se a pessoa chega e está com fila, automaticamente ela vai embora. Ela não vai esperar a fila e essa pessoa vai ser considerada como não atendida. Já no segundo, é aceito fila. Então, a pessoa vai chegar, se estiver com fila, beleza, ela espera até ser atendida. E aí nós temos aqui diversas outras funções que nós podemos utilizar. Essa 3 aqui, por exemplo, é o inverso da distribuição da exponencial acumulativa. Isso daqui, se você tiver um modelo e você utilizar isso aqui, por favor, me mande um e-mail que eu quero saber como que você utilizou. Porque é uma coisa tão específica assim que você, para uma pessoa comum utilizar, vai ser um tanto quanto difícil. Mas se você quiser fazer exponencial acumulativa inversa, você pode utilizar. Isso aqui está já disponível no WhatsBash. E aqui mais abaixo nós temos algumas das outras funções. Tem uma função aqui que eu já comentei antes, que é o WB Inner Product. Ou seja, então, é justamente o que está escrito aqui, ó. Ele vai multiplicar os intervalos que estão dentro dessa fórmula. Então, você vai determinar o primeiro intervalo, range 1, e o segundo intervalo, range 2. E com isso, ele vai fazer a soma das multiplicações. Então, ele vai multiplicar o primeiro item desse range com o primeiro item desse range, mais o segundo item desse range, mais o segundo item desse range, e assim por diante. E nós temos outras diversas funções que nós podemos utilizar aqui, ó. Essa daqui também é interessante, a número 8, que é a distribuição cumulativa multinominal inversa. Então, quando a gente trata com probabilidade, embora a gente tenha tratado aqui no canal ainda,
a gente pode determinar que algumas coisas têm probabilidade de acontecer. Então, imagina uma empresa, ela tem uma probabilidade de dar prejuízo, tem uma probabilidade de ficar 0 a 0, tem uma probabilidade de dar lucro. Então, é o que tem aqui, ó. Nesse exemplo, existe uma probabilidade de 0,2 de ter um valor de menos 2, tem uma probabilidade de 0,3, ou seja, 30%, de ter um valor de 1, e tem uma probabilidade de 0,5, 50%, de ter um resultado de 3. Então, quando a gente usa essa função do modo que está aqui com a probabilidade, ou seja, a probabilidade de quanto que é? Com a probabilidade range, ou seja, esse primeiro intervalo aqui, com o valor do range, que é esse segundo intervalo, o que ele fala é o seguinte, ó, no exemplo aqui tem 0,6. Então, em 60% dos casos, o resultado vai ser menor do que 3, que são justamente 50% dos casos ele vai ser 3, nos outros 60%, que engloba então o primeiro com o segundo e esse, é 3. Então, em 60% dos casos, então aqui a gente tem uma probabilidade acumulada para valores de probabilidade até 0,6 de 3. Se eu trocasse esse valor de 0,6 para 0,5, a resposta seria 1, porque ele ia pegar o primeiro item aqui, que dá 20%, mas para 20% até 50%, falta 30%, que é justamente esse daqui. Então, ele retornaria o valor de 1. Se eu colocasse, por exemplo, 0,3 aqui, ele retornaria também o valor de 1. Por quê? Porque ele vai pegar aqui 0,2, mas ainda vai faltar 0,1. E o intervalo que está, o próximo intervalo, é esse daqui, ele traz o valor de 1. Se eu colocasse 0,2, ele traria então o resultado de menos 2. Bom, são diversas funções aqui que nós podemos utilizar. Tem umas que são específicas, como essa daqui, que tem a ver com temperatura. Então, se você está trabalhando, por exemplo, com ar-condicionado ou instrumentos que trocam calor, você tem, por exemplo, o ar-condicionado, ele vai gelar e ele vai esquentar uma coisa. Então, usando essas funções que existem aqui, você pode determinar qual temperatura ele tem que estar gelado para o ar que está de tantos graus para X graus. Então, são diversas as funções que nós podemos utilizar aqui no WhatsBash. Bom, essas funções estatísticas são específicas, então provavelmente você já sabe o que você quer fazer, você tem em mente já mais ou menos o que você quer fazer. E se você quiser uma descrição um pouco mais detalhada das funções que estão aqui, se você achar que está mais detalhado do que está aqui, você pode dar uma olhada no manual do Lingo, que lá nós temos uma explicação mais detalhada até do que nós temos aqui no manual do WhatsBash. Talvez o nome da função seja diferente, ou seja, o nome da função vai ser diferente, mas a funcionalidade da função vai ser igual. Bom, outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site estudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te conto em breve, abraços e até mais. Tchau, tchau.